A crise hídrica no Brasil não é mais um alerta distante. Já atinge cidades inteiras que podem ficar sem água em apenas um ano. Estiagens prolongadas, má gestão dos mananciais e conflitos pelo uso da água estão levando comunidades a viver com reservatórios quase secos e rodízios severos. Hoje, vamos revelar 12 cidades brasileiras que enfrentam polêmicas graves e correm o risco real de ver suas torneiras secarem em breve, expondo um problema que ameaça milhões de pessoas. Neste vídeo você vai descobrir quais são essas cidades e por que elas podem ficar sem água tão cedo. Na 12ª posição, temos Jacobina, localizada no centro-norte da Bahia. Essa cidade, com cerca de 82 mil habitantes, enfrenta uma crise hídrica que expõe problemas profundos de gestão e uso dos recursos naturais. O abastecimento depende da barragem de Cachoeira Grande, que em 2021 chegou perigosamente perto de secar completamente, gerando pânico e revolta entre os moradores. Além disso, Jacobina vive um dilema polêmico. É um importante polo de mineração de ouro, atividade que consome grandes volumes de água. A população local acusa as mineradoras de priorizarem a extração mineral em detrimento do abastecimento humano. Em 2023, novos alertas foram emitidos sobre o risco de colapso hídrico e as autoridades tiveram que agir para evitar um rodízio ainda mais severo. Apesar de ter um PIB de aproximadamente 2 bilhões e 600 milhões de reais e uma economia diversificada com comércio forte, Jacobina sofre com a vulnerabilidade de seu único manancial. Na 11ª posição, encontramos Picos, no centro-sul do Piauí, uma cidade com aproximadamente 78 mil habitantes. Seu abastecimento depende do sistema Rio Guaribas, um manancial vulnerável às longas estiagens que caracterizam a região semiárida. Em períodos de seca prolongada, os níveis de água caem drasticamente, reduzindo a vazão e comprometendo a capacidade de distribuição. Em 2022, Picos registrou um colapso parcial no sistema de abastecimento, com bairros inteiros ficando dias sem receber água nas torneiras. O episódio gerou protestos e fortes críticas à gestão estadual e municipal, que foram acusadas de não planejar obras para garantir segurança hídrica. Apesar de ter um PIB estimado em mais de 2 bilhões e 300 milhões de reais, com economia baseada no comércio atacadista, serviços e agropecuária, a cidade ainda carece de investimentos sólidos em reservatórios e sistemas de captação mais eficientes. Na 10ª posição está São Félix do Coribe, no extremo oeste da Bahia, com aproximadamente 15 mil habitantes. Embora tenha cobertura oficial de 100% no fornecimento de água pela rede pública, a captação depende de poucos cursos d'água locais que sofrem forte estresse hídrico durante os períodos mais secos do ano. A economia gira em torno da agropecuária irrigada, comércio e serviços. O PIB gira em torno de 238 milhões de reais, com um PIB per capita inferior a 16 mil reais, abaixo da média estadual. A produção agrícola, especialmente voltada para a fruticultura irrigada, aumenta significativamente a pressão sobre os mananciais, levando a uma disputa constante entre consumo humano e atividade econômica. Em anos recentes, moradores relataram revezamento constante no abastecimento, com reservatórios baixos e falta de investimentos em novos sistemas de captação ou reservatórios de maior porte. A dependência de poços e adutoras longas agrava a vulnerabilidade. Mesmo com planos municipais de saneamento, não há estratégia robusta para lidar com estiagens extremas, tornando São Félix do Coribe um exemplo claro de risco hídrico no semiárido baiano. Na 9ª posição está Bom Jesus, localizada no sudoeste do estado do Piauí, com uma população estimada em aproximadamente 35 mil habitantes. A cidade é um polo regional de agropecuária e serviços, com um PIB que gira em torno de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Sua economia é marcada pelo cultivo de soja, milho e pela pecuária, além de abrigar instituições de ensino superior que movimentam o comércio local. No abastecimento de água, a situação é crítica em períodos de estiagem. A captação depende de pequenos afluentes do rio Gurgueia, cujas vazões caem drasticamente durante os meses secos.
Há registros de água salobra em comunidades rurais e rodízio agressivo no sistema urbano em anos recentes. Apesar de ter cobertura de água tratada em grande parte dos domicílios, as perdas na distribuição são elevadas, e o custo operacional torna o sistema frágil frente a secas prolongadas. A combinação de clima semiárido, com chuvas concentradas em poucos meses do ano, e expansão agrícola irrigada, coloca pressão constante sobre os recursos hídricos. Na 8ª posição está Palmas de Monte Alto, localizada no sudoeste da Bahia, com uma população estimada em aproximadamente 20 mil habitantes. Essa cidade enfrenta dificuldades históricas para garantir o abastecimento regular de água, especialmente em períodos de estiagem prolongada. A cobertura formal de água tratada atende menos da metade dos moradores, ficando em torno de 47%, o que significa que mais de 10 mil pessoas dependem de soluções alternativas, como caminhões-pipa ou poços rasos. A economia local gira em torno da agropecuária de subsistência, com destaque para o cultivo de feijão, milho e mandioca. O Produto Interno Bruto Municipal gira em torno de 230 milhões de reais, com um PIB per capita inferior a 11 mil reais, refletindo um nível de desenvolvimento modesto e recursos limitados para investir em infraestrutura hídrica. Em 2024, o abastecimento precisou ser suspenso em alguns pontos pela completa falta de água nos reservatórios, gerando revolta e protestos. Localizada em uma área de clima semiárido, com chuvas concentradas em poucos meses do ano, Palmas de Monte Alto representa o retrato de muitas cidades do interior baiano que vivem sob a ameaça real de ver suas torneiras secarem completamente. Na 7ª posição está Itabaiana, localizada no agreste do estado de Sergipe, com uma população estimada em aproximadamente 108 mil habitantes. Essa cidade é considerada um dos principais polos econômicos do interior sergipano, com destaque para o comércio atacadista e o transporte de cargas. O PIB gira em torno de 2 bilhões e 200 milhões de reais, com um PIB per capita de cerca de 23 mil reais, valor acima da média estadual. Apesar da força econômica, o abastecimento de água enfrenta problemas sérios. A cidade é atendida por adutoras que captam água de mananciais como o Rio Sergipe, mas em 2023 enfrentou cortes prolongados devido a manutenções emergenciais. Bairros inteiros ficaram sem água por até 3 dias, obrigando a prefeitura a enviar caminhões-pipa para garantir o abastecimento mínimo. Em períodos de seca mais intensa, a situação se agrava ainda mais, com reservatórios ficando em níveis críticos. Na 6ª posição está Monte Azul, localizada no extremo norte de Minas Gerais, com uma população estimada em aproximadamente 20 mil habitantes. Essa cidade enfrenta desafios severos no abastecimento de água, especialmente em períodos de seca prolongada que caracterizam o clima semiárido da região. Apenas cerca de 56% dos moradores possuem acesso à rede formal de água tratada, deixando mais de 8 mil pessoas dependentes de alternativas, como caminhões-pipa ou poços rasos. A infraestrutura é frágil, com cobertura de esgoto ainda mais limitada, atingindo menos de 7% da população. O abastecimento depende de pequenas barragens e captações em rios intermitentes, como o Angical e o Canabrava, que em anos recentes chegaram a níveis críticos ou secaram completamente. Em 2021, a cidade precisou de caminhões-pipa enviados pela Defesa Civil para evitar um colapso total no fornecimento. A economia local é baseada na agropecuária de subsistência e no comércio de pequena escala, com um produto interno bruto estimado em aproximadamente 350 milhões de reais. Na 5ª posição está Pirapora, localizada no norte de Minas Gerais, com uma população estimada em aproximadamente 57 mil habitantes. Essa cidade histórica se estende às margens do Rio São Francisco, o principal manancial de abastecimento que, apesar de sua grandeza, sofre com vazões cada vez mais baixas em períodos de seca prolongada. Embora conte com uma cobertura oficial de abastecimento superior a 99%, enfrenta perdas na distribuição acima de 46%,
o que significa que quase metade da água captada não chega de forma eficiente aos consumidores. A economia local é diversificada, com destaque para a fruticultura irrigada, comércio regional e atividades industriais, gerando um PIB aproximado de 350 milhões de reais. Ainda assim, o PIB per capita gira em torno de 40 mil reais, refletindo desafios estruturais para investimentos em saneamento de qualidade. Em anos recentes, foram feitas obras para ampliar adutoras e redes de distribuição, mas muitas regiões periféricas enfrentam intermitência no fornecimento. Na quarta posição está Janaúba, localizada no norte do estado de Minas Gerais, com uma população estimada em aproximadamente 72 mil habitantes. Essa cidade é fortemente dependente da barragem Bico da Pedra e do rio Gorutuba para garantir o abastecimento de água, mas enfrenta uma infraestrutura frágil que já exigiu racionamentos severos desde o ano de 2019. A irrigação intensiva voltada para a fruticultura, com destaque para banana e manga, compete diretamente com o consumo humano, criando conflitos sobre o uso dos recursos hídricos. A economia local é baseada na agricultura irrigada, no comércio regional e em serviços diversos, gerando um PIB em torno de 1 bilhão e 800 milhões de reais. O PIB per capita fica próximo de 24 mil reais, um patamar médio para o Estado, mas que não garante folga orçamentária para grandes investimentos em saneamento. Em anos recentes, especialmente em 2023, alertas foram emitidos para os níveis críticos da barragem, resultando em cortes pontuais no fornecimento para a população. Janaúba é um exemplo claro de como o desenvolvimento agrícola sem planejamento sustentável pode comprometer o abastecimento urbano, deixando milhares de moradores sob risco real de verem as torneiras secarem em períodos de seca mais intensa. Na terceira posição está Nova Chavantina, localizada no leste do estado de Mato Grosso, com uma população estimada em aproximadamente 24 mil habitantes. Essa cidade está situada no bioma cerrado, caracterizado por um clima com estação seca prolongada e uma estação chuvosa concentrada em poucos meses do ano, o que aumenta a vulnerabilidade dos mananciais locais. O abastecimento de água atinge cerca de 96% da população, mas ainda deixa aproximadamente 1.000 pessoas sem atendimento regular. O sistema enfrenta perdas na distribuição superiores a 45%, o que significa que quase metade da água captada se perde antes de chegar às casas. A coleta de esgoto atende pouco mais da metade dos moradores, demonstrando fragilidade na infraestrutura sanitária. A economia local gira em torno da agropecuária, com destaque para soja e pecuária de corte, e conta com um PIB estimado em 1 bilhão de reais, gerando um PIB per capita em torno de 47 mil reais. Na segunda posição está Brumado, localizada no sudoeste do estado da Bahia, com uma população estimada em aproximadamente 64 mil habitantes. A cidade enfrenta um cenário de crise hídrica crônica, especialmente agravado pela dependência da barragem de Cristalândia, que abastece não só Brumado, mas também cidades vizinhas. Em anos recentes, os níveis do reservatório caíram drasticamente, com registros de redução de mais de 8 metros, provocando alertas de colapso no abastecimento. A economia local é fortemente baseada na mineração, com destaque para a extração de magnesita, além de contar com comércio regional e agricultura irrigada. O produto interno bruto municipal gira em torno de 1 bilhão e 700 milhões de reais, com um PIB per capita de aproximadamente 27 mil reais. Em 2024, foi necessário reduzir drasticamente a irrigação agrícola para priorizar o consumo humano, gerando conflitos entre produtores e autoridades. Na primeira posição está Botucatu, localizada no centro-oeste do estado de São Paulo, com uma população estimada em aproximadamente 150 mil habitantes. A cidade é reconhecida por seu forte setor educacional e industrial, com destaque para a presença de campus da Universidade Estadual Paulista e empresas de base tecnológica. O produto interno bruto municipal gira em torno de 6 bilhões de reais, com um PIB per capita de aproximadamente 40 mil reais, refletindo um nível elevado de desenvolvimento econômico. Com chuvas concentradas em poucos meses e longos períodos secos,
Botucatu ilustra como mesmo cidades economicamente fortes podem enfrentar risco real de ver suas torneiras secarem se não houver planejamento hídrico e investimento em fontes alternativas. A crise hídrica ameaça cidades de diferentes tamanhos no Brasil, revelando a urgência de investir em gestão eficiente e infraestrutura resiliente. Sem ação imediata, milhares podem ficar sem água em um futuro próximo. Para acompanhar mais conteúdos como este, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as atualizações.